E aí, gente, tudo bem? Tranquilo? Aqui é o professor Edson Mendonça, vulgo Ed Show, e hoje o nosso conteúdo é Comércio Internacional Brasileiro. Então, quando nós começamos a pensar como o Brasil lida com o cenário internacional, nós temos que ter alguns cuidados. O primeiro deles, lembre-se, o Brasil nunca fez uma revolução industrial. Por isso, esse conteúdo ele vai ser importante para você que vai fazer naval, né, o militar 1 e 2, para você que vai fazer prova de oficial, para você que vai fazer prova de ESA, para você vestibulando. Até mesmo para você que de repente vai fazer uma provinha de pré-técnico. Por que essa relação do Brasil é importante no cenário internacional? Para você agregar recursos para você se desenvolver. Então eu montei aqui um pequeno organograma com o Brasil no centro de tudo. O Brasil ele é chamado de Global Trader. O que é um Global Trader? É um comerciante global. Ora, lembra que nós falamos de geopolítica? A geopolítica comercial ela é bem importante. Você tem o quê? Parceiros econômicos. Por isso que você tem lá os blocos econômicos. O Brasil pertence ao Mercosul, então o Mercado Comum do Sul, que deveria ser um mercado comum, mas se tornou uma liga alfandegária. A Europa tem a União Europeia, os Estados Unidos têm o NAFTA. Os países andinos têm o Pacto Andino, os países do Pacífico têm a APEC, os países asiáticos têm a ASEAN. Então, essa discussão comercial ela é bastante importante. Fora os encontros que você tem do G7, do G8 e do G20. E quando a gente pensa em Brasil, eu vou voltar lá um pouquinho em história para falar o quê? O Brasil foi uma colônia de exploração. Lembra? E sendo colônia de exploração, o que ele era? Um país agroexportador. Esse modelo agroexportador, ele vai vir até a década de 30, quando Getúlio Vargas vai fazer, de fato, uma industrialização. Só que a nossa industrialização foi em cima de indústria de base. Então, olha só, o Brasil ele continua sendo um país que depende muito das importações. Porque eu não desenvolvi tecnologia. Então, se eu não desenvolvo tecnologia, eu vou ficar na mão daqueles países que fizeram não apenas uma revolução industrial, como os países que nós chamamos de centrais, Inglaterra, França, Estados Unidos, Canadá, Japão, e vou exportar os meus produtos que nós chamamos de commodities. Lembra? Estou sempre falando de commodities de um tempo para cá, né? São os produtos agropecuários e matéria-prima. Principal matéria-prima que o Brasil exporta. Lembra que o Bruno falou daquela aula de extrativismo mineral? Então, minério de ferro, chumbo, alumínio, bauxita, petróleo para o Japão. Tudo isso entra em matéria-prima. Agropecuária. Você sabe qual é o nosso maior comprador de carne? Rússia. Um dos nossos maiores compradores de soja era a China. Mas com esse probleminha diplomático que teve, uma pequena discussão diplomática entre o governo e a China decidiu comprar soja dos Estados Unidos. Isso para nós é ruim, porque o nosso PIB depende dessa exportação aqui. Lembra quando nós falamos de agropecuária brasileira, da agricultura brasileira? Eu falei que eu dependo dessa exportação, por isso eu tenho produtos que eu chamo de produtos comerciais. E é claro, quando eu boto na balança, aquela balança comercial, o que vale mais? Um produto de alto valor agregado, tecnologia de ponta, ou um produto de commodity? É claro, esse produto vale mais. Então, vou te dar um exemplo. Um iPhone 11, esse bonitão, todo mundo quer. Um telefone desse nos Estados Unidos, $800. Quando você traz ele para o Brasil, eu não quero nem pensar no preço dele. Então esse telefone, esse iPhone, ele vai se tornar um produto infinitamente mais caro do que uma arroba de gado, por exemplo, que são 50 quilos de carne. Por isso que você tem um alto volume de exportação, um volume muito grande, mas você perde se você importar muito. Então a sua balança comercial, se você importa muito, ela vai ficar o quê? Desfavorável, ela fica desequilibrada. Por isso que você vê aquelas propagandas que falam sobre a exportação.
que é agro, é pop, é tech, é tudo. E você que é do naval e fez a prova do ano passado, eu falei muito sobre isso, isso foi questão de prova. Por quê? Para engordar o meu PIB. O PIB brasileiro é um dos 10 maiores do mundo, passa de 1 trilhão de reais. Então é um PIB muito grande. Só que esse PIB grande não me dá o investimento. Por isso que eu continuo importando de países como Estados Unidos, países da Europa, esses produtos de tecnologia de ponta. Até mesmo os produtos chineses. Porque a China está revolucionando, está investindo nos produtos de ponta. Há mais ou menos 10 anos atrás, 10, 12 anos atrás, era muito comum a gente satirizar a China e falar que a China só produzia pastel de carne, queijo ou flango e aqueles produtos de lojinha de R$1,99, que nós chamamos de produtos semi-manufaturados. Com o passar dos anos, o investimento em educação, o investimento, né, em maquinário, a transformação dessa mão de obra em mão de obra qualificada, a China está se tornando um exportador de tecnologia de ponta. É só você ver que ano passado houve a discussão do governo Trump com o governo chinês sobre a Huawei, né? Se estava havendo uma espionagem sobre a tecnologia 5G. Por quê? Porque eu cheguei no mercado e me desenvolvi, certo? Continuando, o Brasil exporta produtos manufaturados. Lembra, o Brasil se industrializou com Getúlio Vargas, JK desenvolveu essa indústria, atraiu outras empresas, as empresas chamadas de bens de consumo, que chamamos de transnacionais, principalmente as automobilísticas, como a Volkswagen, a Fiat, a Ford, entre outras. O que são produtos manufaturados? Às vezes eu produzo todo o carro aqui e exporto. Exporto para o México, exporto para a Argentina, exporto para a China. Então, esses produtos manufaturados, eles são bastante importantes. Mas aí, quem vai ganhar com essa produção? É o Brasil ou as empresas transnacionais? As empresas transnacionais. Elas vão ficar com basicamente todo o lucro. O que o Brasil fica? Com os empregos. Porque se essa empresa está produzindo, ela está mantendo emprego. Por isso que eu atraio essas empresas. Por isso que lá quando a gente fala de industrialização brasileira, a gente fala sobre guerra fiscal. É importante eu ter uma empresa dessa no meu estado para que ela gere emprego e gerando emprego, essa pessoa vai receber um salário e a minha economia está o quê? Girando. Só que o lucro, o bruto do lucro, ele não fica em nosso território, ele volta para a empresa de origem. Então é vantajoso essa transnacional se implementar aqui, porque eu tenho matéria-prima abundante. Lembra que nós falamos o quê? Maciço do Urucum, Serra de Carajás, quadrilátero ferrífero. Eu tenho uma mão de obra abundante e barata, esse exército de mão de obra, né, que vai trabalhar às vezes com um salário mais baixo. Lembra que eu dei o exemplo a nível mundo, falei das maquiladoras, quando nós discutimos sobre o NAFTA. A nível Brasil, nós temos o quê? Esse achatamento salarial. Então, é importante você ter essa dimensão. Por que essas empresas se instalam aqui? E o mais importante, eu, governo federal, eu dou subsídio para essas empresas. Então, eu dou subsídio sobre a conta de luz, sobre a água, sobre os impostos, para que eles fiquem aqui e mantenham empregos, correto? Aqui tem os principais compradores brasileiros. A China é o maior comprador. Hoje, a China é o maior parceiro do Brasil. Fato, mesmo deixando de comprar soja. Ela vai comprar soja agora dos Estados Unidos. Então, olha só, olha o que eu te trouxe. Eu falei aqui, quando discutimos sobre tecnologia de ponta, que Estados Unidos e China entraram no embate. Mas eles não vão deixar de negociar. Essa é a arte da geopolítica, é a arte da negociação. A China vai comprar soja dos Estados Unidos. Por quê? Porque entrou em conflito com o Brasil. Sendo que o Brasil, hoje, atualmente, voltou a ser um grande parceiro dos Estados Unidos. Os governos se dão bem. Tanto é que você já viu reportagens do Donald Trump falando assim: President of Brazil is my friend. O presidente do Brasil é seu amigo. Então, com relação à política, principalmente, e a comércio,
Hoje eu sou teu inimigo, amanhã eu posso ser seu maior aliado. Tenha muito cuidado com esse tipo de avaliação. União Europeia, lembra que eu vou pegar os 26 países da União Europeia e vou negociar com eles, né? Principalmente aqui na agropecuária. Existem frutas que são produzidas no Brasil que nós nem conhecemos, porque elas nem ficam no nosso território, elas vão para o exterior. Cacau. Nós somos o maior produtor de cacau, mas não somos o maior produtor de chocolate, porque a gente exporta o cacau e os cacau se transformam em chocolate e nós compramos aqueles belos chocolates franceses, belgas e suíços. Por quê? Porque a gente não produz. Estados Unidos, e aí dos Estados Unidos a gente vai comprar N coisas, como trigo. Trigo não é produzido, lembra que o trigo gosta de um clima temperado, um ameno? Nós compramos trigo não apenas dos Estados Unidos quanto da Argentina. E isso vai pesar muito na nossa balança comercial, porque eu vou comprar esse trigo sempre em dólar. Dólar americano, que hoje gira em torno de 5,50, 5,70. Por isso que toda vez que você tem uma crise, o teu pãozinho fica mais caro. E tudo que é oriundo da soja. Perdão, da soja não, do trigo. Da mesma forma, eu botei aqui soja, ó. Que beleza. Não ri de mim não, Adriano. Mas não é soja, é trigo. Por que eu botei soja? Porque a soja é o principal produto agropecuário de exportação junto com a carne bovina. Certo? Tem o Japão. E o Japão é muito interessante a gente falar dessa relação de exportação do Brasil com o Japão. Por quê? Lembra quando nós discutimos sobre relevo? O Japão é um relevo recente, vulcânico, que tem furacão, tsunami, Godzilla, monstro do Changeman, do Jaspion, né? O pessoal que é mais antigo, aí de repente teu pai tá vendo, tá ligado com o que eu tô falando. Tudo quanto é monstro, porque lá tem, lembra, o choque das placas tectônicas, você tem uma grande fossa oceânica, então o Japão não produz quase que matéria-prima nenhuma. Mas eles têm o quê? O desenvolvimento intelectual. Eles fizeram a terceira revolução industrial. E essa terceira revolução industrial, ele vai pegar boa parte da matéria-prima, minério de ferro, alumínio, bauxita, chumbo, carne, e vai investir, vai se desenvolver. Então nós vendemos a matéria-prima, eles constroem o carro e vendem pra gente. Não só o Japão, mas poderia ter colocado aqui Coreia do Sul, os asiáticos, a grande maioria dos asiáticos, dos tigres asiáticos. Nós vendemos a matéria-prima e eles nos mandam o produto feito. E é claro que esse produto importação ele vai ter o quê? Um valor agregado muito grande. Você vê por aí uma pessoa que compra um Honda Civic, que compra um HR-V, que compra um Toyota Corolla, ela não quer vender o teu carro, porque é um carro que não dá problema. Aí você vai comprar um carrinho popular brasileiro, feito aqui no Brasil, com tecnologia que vem de fora, mas produzido no Brasil. O nome já diz, popular. Aí ele vem com 6 anos de garantia, porque após 6 anos vai dar algum problema. Por isso que você já tem o quê? A recompra programada. Eu compro aquele carro por um valor bem mais baixo do que você pagou, dou uma reformada, porque eu sou o dono da marca, e vendo ele como seminovo, com um valor um pouquinho maior do que você vendeu. Ou seja, o mercado está sempre girando. E se o mercado rodoviário está sempre girando, dá aquele probleminha que nós já conversamos, né? Aquele gargalo, os engarrafamentos que você vê nos centros urbanos, enfim. Nós já conversamos sobre isso. E por último aqui, a Rússia. Importante você saber que a Rússia compra carne bovina. O nosso maior comprador de carne bovina. Então, olha a força de exportação do Brasil. O Brasil, ele exporta muito. Mas aí, como eu te falei, ó, eu importo muito também. Produtos semi-manufaturados da China. Quer um exemplo desse produto semi-manufaturado? Em tempos de coronavírus? Os famosos EPIs.
né, que é a máscara. Por quê? Lembra, a China tem uma população absurda. Então você tem uma mão de obra grande, abundante e barata, porque a minha moeda ela vai ser muito baixa, o yuan. Eu não vou produzir isso no meu território. Então, China, produz aí para mim e me vende. O que está acontecendo agora? Estão reclamando. Ai, mas a China elevou o preço, os preços estão muito altos. Lei da oferta e demanda. Vai levar os EPIs, a proteção, esses equipamentos de proteção individuais, quem me pagar mais. Por quê? Eu passei a responsabilidade para um país que produzia e me oferecia isso muito mais barato. Nesse momento de pandemia que nós estamos passando, você tem uma demanda muito grande por esses produtos e você não tem como abastecer, então vai levar quem pagar mais. Eu botei os EPIs assim só para você ter a dimensão. Eu poderia falar de outros equipamentos manufaturados, como os respiradores. Eu passo essa responsabilidade. E aí que vem o X da questão, né? Como você mora no Brasil, que às vezes ninguém quer investir. A USP fez um respirador bem mais barato. Então, tem tecnologia sim, mas eu preciso o quê? De investimento. Eu tenho pessoas capacitadas. Por isso, quando a gente discute sobre imigração internacional, qual o ponto que nós chegamos? Os chamados cérebros, a fuga de cérebros. Você tem uma mão de obra extremamente qualificada. Uma mão de obra que, se você tiver um investimento adequado, ela vai te dar um retorno abundante. Vou te dar um exemplo pertíssimo de você. O nosso staff, que é Jansen e Adriano. Olha a qualidade da aula que nós temos. A gente quer montar um canal. Né? Sabe que se a gente montar um canal vai ficar legal? TV, supermódulos. É mais que aprovar. É uma brincadeira, mas eu estou te falando que o nosso estúdio, a tecnologia que o nosso estúdio tem, ela é absurda. Mas por quê? Porque o curso disponibiliza equipamentos para a nossa mão de obra qualificada trabalhar. É um exemplo do que você está vendo aí hoje. O Brasil produz respiradores. Se eu faço fantasia de escola de samba, eu não poderia fazer esses EPIs aqui, mas eu nunca pensei de ter uma pandemia, certo? Por último, aqui o trigo. Eu importo dos Estados Unidos, da Argentina, em dólar. Vou botar aqui um asterisco nos Estados Unidos. Por que esses países que são mais desenvolvidos, eles elevam o preço das suas coisas? Simples. Eles têm um mercado interno muito forte. Eles não precisam exportar para ninguém. Os Estados Unidos, quando eu falo de agricultura, eu falo sobre isso muito, ele tem uma política com comida que ele fala assim, food is power. Comida é poder. Por quê? Os grandes cinturões que eles têm, que eles produzem, os grandes latifúndios, eles não precisam exportar. Então, se o Brasil chega lá, Estados Unidos, eu quero comprar 3 toneladas de trigo, você vai pagar o preço que eles querem. Porque se eles não venderem para nós, eles não estão nem aí. O consumo interno deles é muito grande. Por isso que nós pagamos caro. Não só no trigo, que eu te dei como exemplo, como em qualquer outro produto de valor agregado, de tecnologia de ponta, porque nós não o produzimos. Então, quando você pega o comércio internacional brasileiro, essa relação, como o Brasil está nesse cenário internacional, apesar de ser o chamado global trader, eu estou o quê? Eu estou abaixo nessa negociação, porque eu preciso exportar muito e preciso importar tecnologia. Por isso que você ouve palavrinhas como superávit, déficit, balança comercial favorável, balança comercial desfavorável. E, claro, acordos bilaterais. Quando nós falamos sobre blocos econômicos, a gente fala muito sobre isso. Então, a posição do Brasil no cenário internacional brasileiro, a posição no comércio internacional brasileiro, ela vai ser intermediária. Nós temos que exportar muito, mas nós temos a necessidade de importar muitos produtos, correto? Lembrando para você, assistiu a videoaula? Deixa o teu nome lá nos comentários. Lembrando para você, vamos
continuar aquela discussão no Zoom, com conteúdo, corrigindo exercício. Nós estamos em todas as telas. Porque você sabe, né? Já está cansado de ouvir que o nosso lema é o quê? Aqui é mais que aprovar. E nós fazemos isso para você conquistar a sua vaga. Lembrando, tô chato, né? Concurso adiado, concurso suspenso, não é concurso cancelado. Uma hora ele vai sair esse edital. Está jogando para frente. Então você não pode perder o foco. Você tem que vir com a gente, porque a gente está aqui para te ajudar, certo? Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.